Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, que saudades que eu estou de vocês, poder ver a carinha de cada um todos os dias. Mas enquanto isso não é possível, vamos estudar por aqui. Gente, falamos aí já nas aulas anteriores a respeito do romantismo, o romantismo europeu, né? E o romantismo. Falamos do romantismo francês, do alemão, do inglês, falamos do romantismo português também. E hoje nós vamos falar a respeito da terceira geração, tá? A terceira geração do romantismo, que é um romantismo tardio, né? E ele surge após 1860 e é considerado um período de transição para o realismo, por ser uma fase mais equilibrada. Então, fala-se de amor, sim, fala-se de amor, mas esse amor não é tão ultra romântico. Esse amor ele já tem um pé lá no realismo, um pezinho lá na realidade. Então, sai daquele cantinho profundamente sentimental, muito interno, muito subjetivo, muito sofrimento. E esse romantismo que nós falamos aqui na terceira geração, ele já está transitando, ou seja, ele já está modificando, está vindo com uma nova roupagem. O que eu quero dizer isso? Com uma nova forma de pensamento. Essa fase, ela é uma fase mais equilibrada. Então, aquilo que era ultra romântico ficou lá atrás. Agora, nós temos equilíbrio. Nós temos aqui a ausência, tá, do exagero sentimental, que era muito forte na segunda geração. Lembram disso, pessoal? As principais obras dessa geração, gente, fazem referência à atuação política, porque é uma crítica aos tiranos e a defesa dos pobres, dos oprimidos. Então, aqui nós temos um olhar bem mais social do que nós tínhamos lá nas outras duas gerações, tá? Esta é a defesa dos oprimidos. Os autores pré-realistas os autores são pré-realistas e o lirismo ele é simples e ele é sincero. Nesta fase aí nós temos o João de Deus, não é esse João de Deus que vocês estão pensando aí, tá? Esse João de Deus ele está, esse João de Deus que vocês conhecem aí, famosão, é aquele que foi preso por uma série de crimes que cometeu recentemente. Agora, este do qual eu estou falando é o poeta João de Deus, tá? Então, quando a gente fala aí no poeta João de Deus, a gente vai falar da poesia dele, tá? Que pode ser dividida em duas partes. Aquela que é lírico-amorosa, que é a mais significativa, pois apresenta uma reflexão a respeito da natureza do ser, tá? Então, é uma reflexão a respeito da natureza da pessoa, tá? Então, esta fase é a mais significativa dele. E daí também tem aquela que é satírica. Então, é autêntico, ele é um grande marco, é apontado pela crítica como um dos marcos da poesia romântica, tá? Então, e esta primeira fase dele foi mais significativa exatamente por isso, tá? Por trazer essa questão da reflexão. Em 1876, esse cidadão publicou a Cartilha Maternal. Isso quer dizer como é que as crianças deveriam ser alfabetizadas. Então ele tem um papel muito importante quando a gente fala em questões pedagógicas, em questões educacionais, porque o João de Deus ele era um poeta, mas ele era um poeta que visava a realidade, e exatamente por isso que ele produziu essa cartilha que ficou famosa na época e foi muito utilizada
para a alfabetização das crianças. E ele, a partir dessa cartilha, ele inicia uma incessante ação pedagógica. E isso faz com que ele seja admirado pelos realistas, ou seja, pela galera que já está teoricamente com o pensamento à frente daquilo que ele apresentava nas suas obras. Mas ele foi muito admirado por conta do seu envolvimento com as questões pedagógicas, certo? Vejam comigo aqui, ó, a vida. Foi-se-me pouco a pouco amortecendo a luz que nesta vida me guiava, olhos fitos na qual até contava ir os degraus do túmulo descendo, em se ela anuviando e a não vendo, já que, se me a luz de tudo anuviava, despontava ela apenas, despontava logo em minha alma a luz que ia perdendo. Vejam que é uma poesia que traz uma questão sentimental triste, né? É como se ele estivesse, como se o eu lírico estivesse saindo da vida e entrando na morte. Mas isso, quando a gente fala, imaginamos em questões de alma, em questões de sentimento, do modo em que esse eu lírico se sentia, né? De repente perdido por alguma coisa, ou ele tinha dores que só a alma dele conhecia, certo? Então veja que nós temos aí, nesta poesia, uma grande reflexão a respeito da vida, certo? E também a respeito da morte. A vida é o dia de hoje, a vida ai que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa, a vida é sonho tão leve que se desfaz como a neve e como o fumo se esvai. A vida dura um momento, mais leve que o pensamento, a vida leva o vento, a vida é folha que cai, a vida é flor na corrente, a vida é sopro suave, a vida é estrela cadente, voa mais leve que a ave, nuvem que o vento nos ares, onda que o vento nos mares, uma após outra lançou. A vida, pena caída, da asa de ave ferida, de vale em vale impedida, a vida, o vento a levou. Então veja que ele fala da vida de um modo muito simples, porém de um modo muito intenso. O que ele diz para a gente? Que a vida é tudo que nos rodeia, é tudo que está acontecendo agora. A vida ela não vai acontecer depois. A vida, ela acontece agora, ela acontece nesse momento, certo? Ela está aí. Então, e da mesma forma que ela está aí, o vento a leva, ela vai embora, certo? Então, vejam a reflexão que ele traz para a gente. Então, por esses motivos, por causa dessa simplicidade e desta intensidade que João de Deus é um dos poetas mais importantes da terceira geração. Outro poeta muito importante, perguntem para os pais, para os avós de vocês aí, de uma novela chamada As Pupilas do Senhor Reitor, tá? Foi uma novela que fez muito sucesso na televisão, a galera curtia muito. E essa novela foi baseada na obra As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz, que nada mais era do que um pseudônimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, tá? Então, As Pupilas do Senhor Reitor foi um livro publicado inicialmente em folhetim. O que é isso, gente? O folhetim era uma espécie de jornal, tá? Então, boa parte dos grandes escritores faziam isso, e Júlio Diniz foi um deles. Então ele escrevia um capítulo, por exemplo, desta obra, e era publicado nesse folhetim, nesse jornal, e as pessoas iam acompanhando, como hoje a gente acompanha séries, acompanha novela, tá? Então as pessoas liam e acabavam muito curiosas para saber o que ia acontecer, até
que outro folhetim fosse publicado. Lembrando que os folhetins, eles não eram como são os jornais de hoje, tá? Que hoje tem uma edição, amanhã tem outra. Demorava muito para ficar pronto, tá? E as pessoas ficavam ansiosas, tá? Esperando para que conseguisse saber o final da história, tá? Então a trama é contada em capítulos que são interrompidos em momentos de suspense e com personagens de pouca profundidade, tá? Lembrem aí. O livro narra a história de duas irmãs. Então tinha lá a Guida e a Clara e do outro lado dois irmãos também, que eram o Daniel e o Pedro. O amor de infância entre Daniel e Guida é esquecido por ele. Ele esquece de Guida. E ele sai da cidade. E quando ele retorna à cidade, é porque ele saiu para estudar. Então, quando ele retorna para a cidade, ele tenta conquistar a Clara. Só que a Clara, ela era noiva daquele antigo amigo dele lá, do Pedro. E mesmo assim ele tenta conquistar. E muitos desencontros acontecem nessa obra. E de repente, Guida, ela salva a reputação de Pedro e de Clara, tá? E nisso também acaba salvando a vida de Daniel. E quando isso acontece, Daniel acaba se lembrando do relacionamento, se lembrando do amor que ele sentia por Guida, tá? Então, As Pupilas do Senhor Reitor, vejam que é uma obra leve, não é nada que apresente para a gente aí grandes análises psicológicas, não apresentam nada de podridão da sociedade, então assim, é uma obra leve, tá? Então, também uma das obras que são representantes aí da terceira geração do romantismo, certo, gente? Vamos em frente. Júlio Diniz é um escritor e médico português, tá? Então, mais um daqueles grandes escritores que foi vitimado pela tuberculose. Eu não sei se vocês já observaram, esses grandes autores de antigamente, boa parte deles morria por conta da tuberculose, com exceção lá do Almeida Garré, que eu falei para vocês. Ele faleceu porque ele foi vítima da sífilis, né? Um cara que teve muitos problemas lá, tal. Já falamos disso. E ele não morreu de tuberculose. Já o Júlio Diniz aqui sim, morreu de tuberculose. E foi obrigado a deixar o Porto, ou seja, o lugar onde ele vivia em Portugal. E ele fez constantes viagens para o campo por conta da tuberculose. E na vida campestre, ele buscou a motivação, o espaço para desenvolver os seus romances. O amor é o grande tema dos romances de Júlio Diniz, porém não é aquele amor fatal, sabe, aquele amor avassalador que a gente viu em outras obras, como as obras lá que apresentavam para a gente as tragédias dos triângulos amorosos de Almeida Garré, a gente falou de Camilo Castelo Branco também, que foi um cara que acabou se relacionando ali com uma jovem e quando ele partiu ela sofreu e a outra que o amava também acabou morrendo. Aqui a gente não tem esse amor fatal, tá? Então os problemas amorosos e familiares que são resolvidos no final da história, tá? E a preocupação com a caracterização do contexto socioeconômico. Gente, vejam aqui a integração de ambiente e personagem em uma mesma atmosfera, ou seja, tudo no mesmo ambiente social. Vejam um poema Metamorfose, de Júlio Diniz. Ele escreveu poemas que foram publicados em jornais e folhetos, intitulado de Poesias. Porém, essa obra ela só foi publicada em 1874, 3 anos após a sua morte. Pessoal, vocês têm atividade das páginas 20 e 21 que vocês precisam realizar,
tá? Vocês vão fazer essa atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, eu preciso que vocês me informem para que eu possa ajudar vocês, certo? Eu fico aguardando o retorno e assim que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês, certo, pessoal?